Estamos aqui na COP28, no Pavilhão de Portugal, com Filipe Saldanha, Director of Sustainability do Crédito Agrícola, e João Mestre, Diretor de Sustentabilidade da Fidelidade. Hoje é o Dia das Finanças e vamos começar por perguntar de que forma cada uma das vossas organizações está a abordar a vertente das estratégias de investimento orientadas para a sustentabilidade. Muito bem, então, antes de mais, muito obrigada pelo convite. O Crédito Agrícola, enquanto instituição bancária, tem no core da sua atividade a concessão de financiamento para apoio a projetos pessoais ou empresariais. Por isso é nesta linha onde nós conseguimos gerar mais impacto positivo, tentando sempre que possível reorientar os nossos financiamentos para projetos ou investimentos que estejam alinhados com os objetivos da sustentabilidade no seu sentido mais lato. No que diz respeito a clientes particulares, já temos uma carteira de produtos disponíveis tanto a nível social como a nível ambiental, nomeadamente ao nível da educação, ensino e mais nas questões mais ambientais, por exemplo, crédito bonificado para a aquisição de equipamento energético eficiente do ponto de vista energético. Muito recentemente abrimos também uma linha para crédito à habitação com condições mais favoráveis, dependendo do nível de eficiência energética da habitação. E para projetos empresariais temos também algumas linhas muito dedicadas à descarbonização, economia circular, energias renováveis, e para além desta oferta mais generalizada já temos vindo a trabalhar com várias empresas de maior dimensão para abrir ESG ou Sustainability Linked Loans, ou seja, indexar as condições destes financiamentos a métricas e ao cumprimento de objetivos de sustentabilidade. E para além disto, e acho que eu não podia deixar também de referir, o grupo tem uma empresa de capital de risco, que é a CA Capital, onde tem investido em muitas startups inovadoras e também impulsionadoras do desenvolvimento sustentável, nomeadamente ao nível da agrotec e biotecnologia azul e terrestre. Muito para dizer, e ainda mais para dizer, mas não podia ficar aqui muito mais tempo. Muito bem. João, a Fidelidade, como é que está a investir e gerir o seu capital? O tema é investimento, já agora obrigado pela oportunidade de estar aqui a falar um pouco sobre como é que a Fidelidade aborda o tema. O tema de investimentos é um tema muito importante para uma seguradora como a Fidelidade, que tem cerca de 17 mil milhões de euros de investimentos. A nossa responsabilidade para garantir que estes ativos são geridos de forma sustentável é muito importante, sejam eles investimentos em ações de outras empresas, obrigações de empresas, de Estados e imobiliário. E, portanto, nós temos definido uma política de investimento responsável que tem, por um lado, algumas limitações na forma como podemos fazer estes investimentos, mas também, e acima de tudo, um grande objetivo de engagement, em particular com as empresas em que temos uma exposição maior e que representam, no fundo, uma maior parte da nossa carteira. No caso dos imóveis, por ser uma questão muito particular, estamos a trabalhar para garantir que estes ativos têm cada vez melhores certificações energéticas, mas também certificações a nível social, porque elas também existem. E, portanto, um exemplo claro disso é o escritório, a nova sede que nós estamos a construir em Lisboa, que pretende ter, já temos no fundo confirmado que será LEED Gold e ainda estamos a procurar que seja LEED Platinum, bem como terá certificações a nível social para garantir que os colaboradores têm no fundo uma forma de estar o melhor possível. E, portanto, isto é uma perspectiva, vamos dizer assim, muito corporativa. Mas também temos produtos para os clientes, sejam eles particulares ou empresas. No caso dos particulares temos produtos de investimento de poupança, desde logo através de uma aplicação que temos chamada My Savings, em que já tem uma opção de investimento sustentável. E por outro lado, estamos agora no lançamento do nosso fundo florestal, que já está aprovado pela CMVM, como artigo 9 pela SFDR, portanto Dark Green. E assim procuramos também trazer as empresas connosco, porque sabemos que muitas delas vão necessitar deste tipo de investimentos para conseguir capturar todas aquelas emissões que não consigam reduzir. Eu acho que só a última nota que eu gostava de dar em relação a este tema era dizer que uma seguradora tem uma vantagem muito grande neste tema, que é investe por definição a longo prazo. E um investimento sustentável é difícil que não seja pensado a médio e longo prazo. E para nós investir a 20 anos, 40 anos, 50 anos, não tem problema, porque nós também temos responsabilidades para com os nossos clientes
com essas maturidades. Obrigada. Vamos falar de instrumentos verdes. Portanto, atualmente existem diversos instrumentos verdes orientados para o impacto, orientados para o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Assim, quais é que gostariam de salientar cada um de vós pelo potencial que têm ou pelo trabalho que têm desenvolvido com? Sim, de facto, hoje em dia já existe uma grande panóplia de instrumentos de financiamento sustentável, felizmente. Temos desde linhas de crédito protocoladas focadas em objetivos ambientais ou sociais, temos as conhecidas Sustainability Linked Loans, onde trabalhamos com as empresas para que possam cumprir com determinadas métricas ambientais ou sociais e as condições do financiamento são melhoradas, e temos as emissões de dívida social ou ambiental, que muitas vezes também têm um grande mediatismo pelo volume financeiro. Eu acho que, em termos de impacto, eu não consigo dizer o que é que poderá ter, o que é que pode alavancar mais, porque isso vai depender muito tanto do volume financeiro, ou seja, do capital que está efetivamente a ser alocado a determinado projeto ou investimento, alinhado lá está com os ODS, como os objetivos que nós temos para cada um dos nossos segmentos da carteira. Eu acho que o impacto é criado um passo antes. É criado quando existe numa empresa, neste caso uma empresa financeira, num banco, um alinhamento da sustentabilidade no negócio, ou seja, quando nós conseguimos enraizar efetivamente a estratégia de sustentabilidade nas estratégias de negócio empresarial ou a clientes particulares. E neste ponto gostaria de destacar que o Crédito Agrícola aprovou muito recentemente um plano de transição net zero, muito ambicioso. Naturalmente que temos metas de descarbonização a nível da gestão interna dos nossos edifícios, mas o grande foco desse plano vai estar na descarbonização da nossa carteira de crédito. Ou seja, nós temos metas de descarbonização para 8 setores de atividade económica que estão representados na nossa carteira de crédito, e é assim que nós conseguimos uma mudança sistémica na nossa carteira e na nossa economia. Ou seja, não é pelo facto de termos disponíveis uma linha de crédito para isto, ou uma ou duas ESG Link Loans, porque aí nós podemos ter a oferta disponível, mas podemos não estar a criar qualquer mudança sistémica porque não estamos a ir à carteira toda. E nós aqui o que queremos fazer com este plano de transição net zero é focar nos 8 setores de atividade mais intensivos do ponto de vista carbónico na economia portuguesa, onde nós também temos exposição na carteira, nomeadamente agricultura, energia, turismo, imobiliário residencial e comercial, mobilidade e água e resíduos, e também aviação, pronto, que é um setor que tem sido apontado também pelo Glasgow Financial Alliance for Net Zero, e é efetivamente desta maneira que nós conseguimos, setor a setor, identificar efetivamente quais é que são os instrumentos de financiamento sustentável que podem funcionar para cada um dos setores. Por exemplo, para a agricultura, se calhar há uma urgência maior em investir em tecnologias de eficiência hídrica por causa da água. Na mobilidade há outro tipo de necessidades, e por isso os instrumentos têm que ser desenhados de acordo com o setor que queremos descarbonizar. E depois, para além disso, o tal contexto, a tal jornada que eu acredito muito que tem que ser feita juntamente com os nossos clientes em contexto de proximidade. E nós aí, como somos um banco cooperativo, temos aqui uma alavanca maior, estamos enraizados na economia portuguesa, por isso temos um conhecimento muito profundo da realidade, tanto ao nível dos riscos como oportunidades das várias regiões, e temos muito, para além dos instrumentos financeiros, desenvolver e identificar quais é que são as necessidades mais prementes de cada um dos setores, ao nível da capacitação ou o que seja, instrumentos financeiros e instrumentos não financeiros desenhados à medida de cada setor. Eu acho que é aí que nós conseguimos fazer a diferença. O grande potencial das empresas, das instituições financeiras é esse, é a carteira de investimento e engagement. Exatamente, muito engagement. Exato. E o que é que os vamos? Sim. No nosso caso, nós não damos crédito, portanto, é um caso diferente, e quando fazemos um investimento, não fazemos, regra geral, um projeto, fazemos uma empresa. E, portanto, torna-se um desafio, diria, um pouco mais complexo ainda quando eu penso numa empresa como um todo, porque é difícil dizer se aquela empresa é sustentável, aquele projeto pode ser sustentável, e, portanto, depende muito do tipo de investimento que estamos a falar. Se eu falar de um investimento numa empresa em que eu tenho uma capacidade de influenciar diretamente pelo facto de ter uma percentagem muito grande dessa empresa, o nosso grande objetivo é fazer esta pressão para garantir que a empresa de facto faz o caminho que tem de fazer nas várias dimensões da sustentabilidade. Por outro lado,
nós temos a necessidade de focar em temas concretos e, portanto, começámos com o carbono pelas razões óbvias. E nesse caso também temos um plano net zero, que na verdade anunciámos ontem mesmo aqui na COP, e que cobre toda a nossa cadeia de valor. E no nosso caso, as nossas emissões diretas são cerca de 5% das emissões e 95% estão no Scope 15 aliás, categoria 15 do Scope 3, seja através dos seguros, seja através dos investimentos. No caso dos investimentos, fizemos o nosso compromisso de sermos net zero em 2050, mas em linha com aquilo que são as melhores práticas, fizemos também um compromisso interino 2030 de reduzirmos em cerca de 40% nas classes de ativos, que já existe uma metodologia para definir esse tipo de targets. Por outro lado, nós, e também não somos, sendo uma empresa financeira, normalmente nós não pedimos crédito, mas também temos dívida emitida no mercado e a próxima emissão de dívida que vamos fazer vai ser uma Green Bond, e estamos a procurar encontrar as melhores condições de mercado para o fazer, mas ativos como, por exemplo, o imobiliário, com as melhores classificações energéticas, permitem, por exemplo, ter a capacidade de nós podermos emitir este tipo de instrumento. Tendo em conta que uma das metas da COP28 é acelerar os investimentos sobre as energias renováveis, e pensando em Portugal especificamente, que condições é que consideram que deveriam ser criadas para facilitar estes processos? Muito bem. Eu acho que, antes de mais, seria injusto não admitirmos que, se há setor onde Portugal se tem destacado e liderado, é o setor das energias renováveis. Houve um investimento muito grande por parte do Governo há 20 anos atrás, através das conhecidas feed-in tariffs, os subsídios às renováveis. Hoje em dia é mais do que viável do ponto de vista do investidor privado, por isso já é muito investimento privado alocado. Há uma relativa estabilidade hoje em dia em termos de regulamentar e em termos de investimento público e privado neste setor, mas ao mesmo tempo a ambição é tão grande hoje em dia, porque nós atualmente temos um novo plano de energia e clima, que é a Bíblia para as metas de energia e clima em Portugal, muito ambicioso, em linha com as novas metas também da União Europeia, o Fit for 55, etc. E temos um desafio colossal pela frente, porque temos que aumentar em muito a nossa capacidade instalada, tanto de eólica como de solar. Por isso eu diria que para conseguirmos chegar lá, ou seja, ao cumprimento dessas metas, primeiro é preciso renovar e modernizar a nossa rede. Nós neste momento temos uma escassez de rede, mas até podemos investir muito em renováveis, mas se não temos uma rede à medida, não vamos cumprir com esses objetivos. Depois nós tínhamos um problema muito grande em Portugal e na União Europeia também, comparativamente com os Estados Unidos e com a China, que é a morosidade dos processos de licenciamento, o que melhorou um bocadinho no último ano e meio, 2 anos, mas que pode vir a piorar novamente com o contexto político que estamos a viver. Pronto. E depois a questão da estabilidade regulatória. Nós não podemos alterar as regras do jogo. Já houve alguns sustos há 1 ano e meio, 2 anos, para o setor das renováveis, e isso não pode mesmo acontecer, porque um país que não tenha uma estabilidade regulatória vai assustar tudo o que seja investimento estrangeiro, fogem. Por isso eu acho que é a estabilidade regulatória, rapidez, desburocratizar os processos de licenciamento e a questão da rede são assim os 3 grandes fatores. Mas acabaria só com uma nota que eu acho que é importante. Nós, em Portugal, e não só em Portugal, falamos muito na necessidade de aumentar as energias renováveis e por vezes esquecemos tudo o que são todas as outras tecnologias-chave que são necessárias para que a transição energética seja efetivamente um sucesso. Uma delas é a eletrificação da economia, temos que acelerar em grande a eletrificação da nossa economia em Portugal, o investimento em tecnologias de armazenamento de energia e sequestro de carbono, descarbonizar a nossa indústria e setores que são intensivos do ponto de vista carbónico, como eu há pouco disse, a questão da agricultura, no imobiliário, que é muito... Então o imobiliário português é muito ineficiente e isso é através de soluções de energia limpa, nomeadamente eficiência energética, e acabo com o tema da eficiência energética, porque é um tema que foi desvalorizado ao máximo no último PNEC, comparativamente aos targets de capacidade instalada de renováveis, e onde eu acho que nós temos mesmo que investir nos próximos anos, porque senão não conseguimos cumprir com as metas que nós estamos a anunciar. Não, e a energia mais sustentável é aquela que nós não utilizamos, por isso as questões de eficiência energética, ou seja, conseguir produzir o mesmo com menos energia, é uma das vias mais rápidas e mais importantes
e também muito faladas nos últimos IPCCs, os relatórios do IPCC, por isso nós temos mesmo que começar a olhar com mais atenção para a questão da eficiência energética e não só as renováveis. Triplicar a produção E aumentar reduzir a utilização. Exatamente. João, Sim, eu aqui, apesar de estarmos a falar de investimentos, na verdade eu vou falar do ângulo que eu acho que uma seguradora com a atividade mais pode potenciar em Portugal este tema, que é precisamente através dos seguros. Porque certamente nenhum banco vai querer emprestar dinheiro se uma estrutura eólica offshore não estiver segura. Nem um banco, nem nenhum investidor no mundo. E, portanto, a responsabilidade, acima de tudo, de uma seguradora, para além de fazer investimentos neste tipo de empresas, é segurar estes projetos. Mas segurar projetos que ainda não existem, muitas no mundo, é um desafio muito grande, porque para definir o preço de um seguro é preciso ter dados. E, portanto, segurar algo que eu não sei o que é que quer dizer no final e que não sei como é que vai estar, que riscos é que vai estar exposto, já para não falar de alterações climáticas ligadas com isto, é por definição um desafio. Mas sabemos que essa é a nossa responsabilidade, a partir do momento em que temos 30% do mercado, e quando estamos a falar este tipo de seguros específicos, às vezes é 40%, é 50% do mercado, portanto, se nós não segurarmos, há baixa probabilidade que haja outra seguradora que o vá fazer. E por isso é esse trabalho que estamos a fazer. Uma das grandes razões para estarmos aqui, porque, como estávamos a falar, não é só uma questão de energia renovável, é captura de carbono, é todas estas novas tecnologias, mas temos a sorte, de facto, de estar no mercado ideal para fazer isto, porque, de facto, Portugal, por um lado, é bafejado de todos os tipos de energias renováveis e, por outro lado, somos líderes e tem sido muito interessante aqui na COP. Ainda ontem estava num painel internacional com líderes, investidores neste tipo de tecnologia e falaram de Portugal. E não estava nenhum português no painel, portanto é impressionante. E já que estamos a falar, João, obrigada, da atividade seguradora e do papel que a atividade seguradora tem no desenvolvimento destes modelos de investimento mais sustentáveis, acha que as empresas portuguesas estão preparadas para todo este boom de coisas novas que estão a surgir, para o nível de exposição aos riscos de sustentabilidade? Qual é que é a vossa... Como é que vocês veem? Acreditamos que tanto a nível das empresas como dos particulares há uma muito reduzida literacia do risco, ou do seguro, se quisermos, da importância que é estar bem segurado. E quando trazemos o tema das alterações climáticas, eu acho que é óbvio que é preciso que as empresas entendam o business case que está por trás de estar seguro e de também fazer a transição. E nós não nos demitimos dessa responsabilidade, porque sabemos que também faz parte do nosso trabalho, por um lado, de explicar isto, e por outro lado de ter produtos que respondam verdadeiramente e a um preço que as empresas e os particulares possam pagar, que é uma equação difícil de balancear, já para não trazer a transição justa aqui para a discussão, porque aquilo que para nós é claro, e na verdade no crédito vai ser muito parecido, quem mais precisa de ser seguro é quem menos dinheiro tem para pagar seguros. E portanto, como é que nós garantimos que este problema não existe? Mas sabemos que passa muito por ter, por um lado, seguros mais simples, por outro lado, que no próprio processo de venda a pessoa entenda a vantagem de ter este tipo de seguros. Apesar de não ter a ver com alterações climáticas, bastava falar de sismos em Portugal e a percentagem de pessoas que está. E se calhar deixo só um número, gosto de números. Os estudos, nos últimos anos, a União Europeia, o regulador dos seguros, fez um estudo sobre quais são os custos relacionados com as alterações climáticas, dos eventos, que estão seguros em Portugal. E são 5%. Portanto, se houver cada vez mais eventos climáticos extremos, seja em frequência, seja em severidade, e estão a haver os dois ao mesmo tempo, este número, a tendência vai ser ainda reduzir mais. E por isso, se calhar, introduzir só uma terceira componente dessa fórmula, que é resiliência. E por isso, um dos grandes focos que temos é trabalhar este tema, por isso é que estamos a lançar o Center for Climate Change, para estudar o tema das alterações climáticas e fomentar o conhecimento sobre a temática, para garantir que as empresas, para já fazem as suas infraestruturas nos sítios em que faz sentido fazer, que não estão expostas às alterações climáticas, e que, por outra vez, os materiais são mais resilientes. Não sei se viram, mas acho que é elucidativo. Naquela ilha no Havaí que ardeu toda, há uma casa que não arde. E a casa não arde não é porque o incêndio não chegou lá, não arde porque os materiais não ardiam. E, portanto, o caminho
também passa pela resiliência, isso é a adaptação, ou seja, as alterações climáticas já chegaram e mesmo que consigamos 1,5 graus já vai ser pior do que estamos agora. Pode ser 1,5 a mais do que devia. Exato. Preciso preparar isso, muito bem. Filipe, estávamos a falar um bocado sobre os instrumentos que o Grupo Crédito Agrícola tem para apoiar os clientes na redução dos impactos ambientais e sociais negativos. E qual é que tem sido a receptividade dos clientes? Qual é que é o setor de atividade que mais procura estas soluções? Ou que menos alerta está, por exemplo? Nós não temos um setor, não conseguimos dizer que existe um setor que procure mais tipos de crédito alinhados com objetivos ambientais ou sociais. O que temos é segmentos de empresa que procuram mais ou menos. E estão os dois em duas pontas opostas. Somos muito procurados por empresas que já nascem com o propósito ambiental ou social, por exemplo, as startups de ambientais e sociais, ou startups muito inovadoras nas áreas de biotech. Aí temos uma procura muito grande, porque existe um alinhamento de propósitos enorme, de base, entre os valores dessas empresas e a missão e a visão do crédito agrícola, e esses são os nossos grandes embaixadores. E por outro lado, temos empresas maiores que já começam a ser pressionadas pelos seus reguladores para os tais ESG Linked Loans, porque começam a ser pressionados, começam a perceber que existe um business case associado à proteção ambiental ou à inclusão social, dependendo de quais é que são os objetivos onde se queiram focar, mas o problema é que depois temos entre estas dois ends, temos 99% do nosso tecido empresarial português, não é? Que são as pequenas, as PMEs e as micro e as mais pequeninas ainda, onde nós temos uma grande exposição, não é? Porque estamos lá enraizados na economia portuguesa, e eu acho que nesses somos nós que temos a obrigação de focar e de os ajudar. E por isso é que temos o tal plano de transição net zero, onde vamos focar em determinados setores que não só estão muito expostos aos tais riscos ambientais e climáticos, como por exemplo o setor agrícola, que está altamente exposto, ou o turismo, que também está nas zonas costeiras. E são esses que nós temos que ajudar em contexto de proximidade a desenhar os tais instrumentos adaptados às suas necessidades. Porque as exigências sobre essas empresas também são cada vez maiores. As exigências são cada vez maiores. São elas têm as menos capacidades para fazer face. E o que nós costumamos dizer aos nossos clientes é: não esperem pela pressão do vosso regulador, porque a pressão do mercado vem muito mais rápido. Porque para as PMEs e para as pequeninas, podem não estar obrigados a reportar até 2027, 28 ou 29, dependendo da empresa. Mas o problema não é esse, não é só uma questão de reporte. O problema são os tais riscos climáticos, os impactos climáticos extremos que acontecem com cada vez mais frequência, mais severidade, e se nada fazem, não estão resilientes. E nós próprios não podemos ter, por exemplo, nós temos 17 ou 18% da nossa carteira de crédito a empresas está no setor agrícola. Nós não podemos ter este setor altamente vulnerável aos impactos que aí vêm. Pronto, por isso também temos que proteger esta carteira. Isto há um business case também para nós associado. É uma questão de propósito, naturalmente, mas também há aqui um racional económico e financeiro associado a estes investimentos. Para terminar, assim um resumo de esta é a COP da ação, é a COP que temos que começar a pôr coisas em prática. Que expectativas é que têm para esta COP 28? Vamos agora pensar sobre Perspectivas, eu acho que a cada COP são maiores, não é? Porque eu acho que mais do que compromissos temos de ver a ação e atingir objetivos concretos, e por isso é que eu acho que Portugal esteve muito bem a fazer este pavilhão e a mostrar como é que, no fundo, nós estamos já a contribuir, e toda a mensagem do pavilhão é: is it enough? Eu acho que a resposta é fácil: não. Pronto, eu estou um bocadinho como o João. Eu acho que a expectativa, mesmo que os resultados das negociações sejam positivos, eu acho que a COP só terá sucesso no pós, não é? No que é que se faz a seguir, a ação. Portanto, eu acho que seria importantíssimo, para além daquele plano e aquele mecanismo de acompanhamento do Acordo de Paris, que já existe, implementar também um mecanismo de transparência e de prestação de contas. Pronto. Esta é a primeira COP onde nós vamos ter e conseguir alavancar o tal Global Stocktake, pronto, ou seja, é a primeira COP onde nas negociações do clima vão ser integrados os resultados da avaliação técnica que foi feita durante o último ano. Que até ver não é muito positiva. E até ver não é muito positiva. Em termos de grandes resultados, são sempre os mesmos. É a questão de conseguirmos ter os fundos necessários para a adaptação e para as perdas e danos daqueles países que não têm a resiliência e a capacidade para se adaptar,
e ao mesmo tempo, e isso já houve um anúncio muito recente feito da Europa para triplicar a capacidade renovável e duplicar a tal eficiência energética. Há aqui alguns anúncios, alguma expectativa, a União Europeia tem liderado mais uma vez ao nível dos anúncios que vai fazer e dos compromissos que vai ter, mas lá está, o que vai acontecer é no pós-COP. E só mais uma nota para terminar, eu acho que nós não podemos resumir a COP apenas às negociações políticas, acho que existe muita negociação e muita ação que é feita nestes side events. Temos no meu setor, no setor financeiro e que também que inclui as seguradoras, temos o Glasgow Financial for Net Zero, Alliance for Net Zero, que foi criado numa COP, na COP26, e é precisamente não só ao nível do setor privado, das organizações da sociedade civil, onde muitas vezes se fazem compromissos que são importantíssimos para acelerar a ação climática que é tão necessária. Muito bem, muito obrigada aos dois por estarem presentes na COP28 em geral, com a UN Global Compact Network Portugal, mas aqui nesta entrevista, e desejo-vos um bom resto de COP. Obrigado.